Olá, sejam bem-vindos ao canal de Monitoria em Semiologia Médica da UFCA. Meu nome é Gustavo Barreto e na aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre os sinais vitais. E o que seriam então os sinais vitais? Os sinais vitais são indicativos da condição de saúde do indivíduo, e eles refletem de maneira rápida e eficiente o equilíbrio ou a falta de equilíbrio desse organismo. Eles são úteis porque eles vão nos ajudar a tomar posse da condição clínica inicial desse indivíduo e também servem como base para a investigação de problemas. Nós iremos avaliá-los sempre que um paciente for admitido em serviços de saúde, antes e depois de procedimentos invasivos, como cirurgias, antes e depois da administração de medicamentos que interfiram no sistema neurológico, cardiovascular ou respiratório, sempre que o paciente apresentar uma piora do quadro clínico que ele vem apresentando e sempre que o paciente apresentar um desconforto inexplicável. Classicamente, nós avaliávamos 4 sinais vitais, que era o pulso, a pressão arterial, a frequência respiratória e a temperatura corporal. Desde 1996, a dor foi incluída como quinto sinal vital. Mais na frente a gente vai entender a importância de considerar a dor como sinal vital. Outros parâmetros que eu vou discutir nessa aula vão ser oximetria de pulso e nível de consciência. Não porque eles são sinais vitais obrigatórios como esses outros 5, mas sim para mostrar para vocês que, a depender da circunstância clínica, existem outros parâmetros que são importantes também para a gente avaliar o sinal vital desse indivíduo. Os princípios gerais são cuidados que a gente deve ter sempre antes de aferir qualquer um desses sinais vitais. E são eles: uma higienização adequada, ou seja, a gente deve fazer uma lavagem adequada da mão, uma lavagem dos instrumentos que a gente vai utilizar. A gente deve utilizar uma instrumentação apropriada, ou seja, instrumentos que são certificados, que têm um selo de qualidade. Sempre devemos explicar o procedimento que vamos fazer ao paciente. A gente deve ter todo o respeito possível com o paciente, tendo cuidado com sua privacidade. E também devemos ter cuidado para não fracionar o tempo de medição. Isso é um vício que muitos alunos têm de, por exemplo, na hora de aferir a frequência cardíaca pelo pulso, eles vão lá, fazem a contagem por 15 segundos e multiplicam por 4. Pessoal, isso é um erro grave. Principalmente nessa avaliação inicial do paciente, a gente deve se comprometer em fazer as coisas de maneira correta e não de maneira rápida ou apressada. O pulso vai ser o primeiro sinal vital que a gente vai discutir nessa aula. A gente pode definir ele como uma manifestação palpável da circulação sanguínea que é percebida em vários pontos do corpo. E ele vai avaliar indiretamente a frequência cardíaca. Disse indiretamente porque vão existir situações clínicas onde a frequência cardíaca não vai corresponder 100% a essa percepção de pulso que a gente está avaliando. Quando, por exemplo, o paciente apresentar uma extrasístole ou uma fibrilação atrial, esses batimentos arrítmicos podem não gerar uma contração forte o suficiente para gerar esse pulso que a gente iria perceber. Nesse caso, a contagem ficaria subestimada. E a maneira que a gente pode fazer para contornar isso, eu vou explicar em seguida no vídeo demonstrativo. Os locais que a gente pode fazer essa aferição são na artéria radial, na carótida, artéria femoral, na poplítea, nas artérias dorsais do pé, que é também chamada de artéria pediosa, e na tibial posterior. Existem outros locais que a gente pode fazer aferição, mas comumente esses são os que a gente dá preferência. Alguns fatores podem fazer com que os valores de pulso sejam alterados, como por exemplo, a realização de alguma atividade física próximo desse momento de aferição, a temperatura corporal. Temperaturas do corpo mais elevadas vão fazer com que ocorra um ataque cardíaco, um aumento da frequência cardíaca. Emoções, se o paciente está ansioso, está com medo, se ele teve algum episódio de dor aguda, isso pode fazer com que os valores sejam alterados. Algumas medicações, como as anfetaminas, podem fazer com que
os valores da frequência cardíaca aumentem, a mudança postural. O paciente deitado ele tende a apresentar a frequência cardíaca ligeiramente menor do que o paciente em posição em pé, em ortostase. E perdas sanguíneas, que em episódios de hemorragia existe uma alteração fisiológica da frequência cardíaca para compensar essa perda de sangue, de maneira que a frequência cardíaca seja aumentada nessas situações. Eu vou passar um vídeo agora fazendo a demonstração da aferição da artéria radial. E nesse vídeo, além da explicação, eu vou dar algumas dicas para vocês também. Para uma avaliação adequada do pulso radial da paciente, devemos posicioná-la em posição confortável, seja sentada ou em decúbito dorsal. Antes de iniciar o procedimento, vale lembrar aqueles princípios gerais discutidos no início da aula, não esquecendo de sempre higienizar as mãos e explicar o procedimento à paciente antes de avaliá-la. Para localizar a artéria radial, eu posiciono o braço da paciente com a palma da mão voltada para cima e na face interna do punho, situada entre o processo estilóide do rádio e o tendão do flexor radial do carpo, eu localizo a artéria radial. Para aferir, eu pressiono levemente com os dedos indicador e médio e faço a contagem dos batimentos no intervalo de 1 minuto. Podemos aferir o pulso juntamente com a ausculta do foco mitral, para contabilizar possíveis extrasístoles e fibrilações atriais que não são devidamente verificadas somente palpando a artéria radial. Por fim, eu faço o registro, interpreto e explico os resultados para a paciente. Agora que nós fizemos a aferição correta do pulso do paciente, vamos interpretar os valores obtidos. Para a gente definir o intervalo de normalidade da frequência cardíaca do paciente, a gente precisa ter como parâmetro a idade de quem a gente está avaliando. Indivíduos na faixa etária de recém-nascidos, eles vão apresentar uma frequência cardíaca de 120 a 140 batimentos por minuto. Já os pré-escolares vão ser de 100 a 120 batimentos por minuto. Os adolescentes vão ser de 60 a 90 batimentos por minuto. E os adultos vão ser de 60 a 100 batimentos por minuto. Eu ressalto aqui que, a depender da referência que a gente vai pegar esses resultados de normalidade, vai ter uma certa divergência. Alguns vão definir como, por exemplo, os recém-nascidos, o intervalo de 120 a 160, e por aí vai. O importante é a gente ter uma ideia geral desse padrão de comportamento da frequência cardíaca, que em indivíduos mais novos vai apresentar valores mais elevados, e indivíduos de idade maior, indivíduos mais velhos, vão apresentar esses valores de frequência cardíaca diminuídos. Já as alterações, a gente pode perceber alterações de frequência, de ritmo e de volume. As alterações de frequência, a gente vai chamar de taquicardia, quando o paciente apresentar uma elevação da frequência cardíaca. No caso, por exemplo, dos adultos, é quando esse valor for acima de 100 batimentos por minuto. E bradicardia quando for abaixo de 60 batimentos por minuto. Já o ritmo, a gente pode defini-lo como normal, se ele apresentar uma regularidade fixa, ou arrítmico ou irregular, quando ele apresentar esse intervalo de maneira irregular. Por exemplo, aqui a gente tem essa faixa de intervalo, aqui já é menor, e aqui ele já é bem aumentado. Isso pode acontecer, por exemplo, em situações de fibrilação atrial. Já o volume, a gente pode definir ele como cheio e amplo, ou fraco e filiforme. No caso ainda do pulso filiforme, a gente pode trazer outra terminologia médica para servir como parâmetro, que é a taquisfigmia e a bradisfigmia. A gente vai utilizar esses termos, no caso a taquisfigmia, quando o pulso do paciente for fraco e apresentar um ataque cardíaco. E no caso da bradisfigmia, quando o pulso do paciente for fraco e apresentar uma bradicardia. O próximo sinal vital que a gente vai discutir vai ser a pressão arterial. A gente pode definir a pressão arterial como a força exercida pelo sangue no interior das artérias.
E o gerador dessa força, no caso, vai ser a contração cardíaca, em especial a contração ventricular. Para a gente fazer essa avaliação, a gente pode realizar dois métodos: o direto, avaliação direta, ou avaliação indireta. A avaliação direta ela é feita através de um cateter de pressão intraarterial e a partir dele a gente vai obter valores precisos da pressão arterial. Entretanto, por ser um método invasivo, ele é reservado apenas para algumas situações clínicas específicas, como por exemplo grandes cirurgias. Já a avaliação indireta é a avaliação usual, que geralmente é feita nos serviços de saúde como um todo, e a gente utiliza para realizá-la um estetoscópio e um tensiômetro, como eu vou apresentar melhor para vocês no vídeo de demonstração. É importante salientar que a diferença entre esses dois métodos de avaliação não é grande, principalmente se a gente realizar a técnica correta de avaliação, como eu vou demonstrar para vocês. Os componentes que a gente vai avaliar, portanto, vai ser a pressão sistólica, que no caso será a pressão exercida na contração ventricular, vai ser o pico de pressão arterial, e a pressão diastólica, que seria o momento de relaxamento ventricular, que seria a pressão mínima exercida pelo sangue no interior das artérias. A unidade de medida que a gente vai utilizar para fazer essa avaliação vai ser milímetros de mercúrio. É importante salientar também que existem alguns agentes que podem interferir nesses valores da pressão arterial, como a idade do paciente, o estado emocional, se ele está ansioso, se ele está tomando alguma medicação que pode causar essa alteração da pressão arterial, a etnia do paciente, pois pacientes afrodescendentes eles têm uma tendência genética a apresentar valores mais elevados de pressão arterial. E também a atividade física, caso o paciente tenha realizado alguma atividade física, os valores podem surgir aumentados. Eu vou deixar vocês agora com um vídeo demonstrativo da técnica correta de avaliação da pressão arterial. Para a avaliação da pressão arterial, iremos utilizar o estetoscópio e o esfigmomanômetro. No momento da aferição, devemos aguardar pelo menos 5 minutos de repouso do paciente antes da aferição. Pedir para o paciente não conversar durante o procedimento e posicionar o braço que vai ser aferido no nível mais próximo possível do pré-córdio. Devemos voltar a palma da mão para cima e manter as pernas do paciente descruzadas e com os pés apoiados no chão. Antes de iniciar a avaliação da pressão arterial, devemos nos certificar que o paciente não esteja com a bexiga cheia, que ele não tenha ingerido qualquer substância estimulante na última hora e nem que tenha fumado nos últimos 30 minutos, assim como também não tenha realizado nenhuma atividade física na última hora. Agora nós podemos iniciar a aferição. Iremos evitar qualquer tipo de garrote no membro que vai ser aferido e utilizar um manguito adequado para a circunferência do braço, posicionando ele 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital, sem folga, com o marcador visível e apontando para o trajeto da artéria braquial. Primeiro, vamos estimar a pressão sistólica pelo método palpatório. Para isso, iremos inflar o manguito até o desaparecimento do pulso e em seguida iremos desinsuflá-lo lentamente até reaparecer o pulso. O seu reaparecimento vai marcar o valor da pressão arterial sistólica estimada. Com a pressão sistólica estimada, agora iremos obter os valores de pressão sistólica e diastólica pelo método auscultatório. Posicionamos o diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva no pulso braquial. Vamos insuflar o manguito 30 ml de mercúrio acima da pressão sistólica encontrada no método palpatório e prosseguimos com a deflação lenta. O primeiro som auscultado será o da fase 1 de Korotkov. Ele representa a pressão arterial sistólica. Na fase 2 de Korotkov, teremos os sons da fase 1 mais um som de sopro. Na fase 3, o som das pulsações tem menos ruído e o som de sopro desaparece. Na fase 4, temos o abafamento súbito dos sons. Na fase 5, teremos o desaparecimento dos sons e essa fase vai indicar a pressão arterial diastólica. Vamos auscultar juntos os sons.
Por fim, iremos fazer o registro, interpretar e explicar ao paciente os valores obtidos. Agora que a gente aprendeu a avaliar corretamente a pressão arterial, eu vou trazer 3 situações clínicas que podem acontecer e como a gente deve abordá-las. A síndrome do jaleco branco é uma condição onde o paciente, na presença do médico ou do enfermeiro, vai apresentar valores alterados da pressão arterial. Isso ocorre não porque o paciente tem, de fato, uma patologia como a hipertensão arterial, mas sim porque ele se sente mais tenso ou ansioso na presença desse agente da saúde, e isso reflete nesses valores alterados. A gente pode pedir que ele faça a aferição em casa da sua pressão arterial, e isso vai reduzir esse fator de ansiedade que o paciente apresenta. Outra situação que pode surgir é a persistência do som até 0 milímetros de mercúrio. E para a gente contornar isso, a gente considera a pressão arterial diastólica no abafamento dos sons, ou seja, naquela fase 4 de Korotchkov que eu havia explicado no vídeo demonstrativo. E na hora de fazer o registro, a gente vai registrar 3 valores: 140 por 170 por 0, por exemplo, sendo, portanto, 140 a pressão arterial sistólica, 70 a pressão arterial diastólica, dessa vez considerada a partir do abafamento dos sons, não da ausência dos sons, e o 0 no final, para indicar que houve essa persistência do som. E por fim, a outra condição que pode aparecer é o hiato auscultatório. É uma situação onde existe um desaparecimento dos sons ainda na fase 1 de Korotchkov. Ela é mais comum em idosos e pode causar erros na aferição da pressão arterial, pois já que o som desapareceu precocemente, a gente pode ter valores errados da pressão arterial diastólica. E o método que a gente pode fazer para evitar esse erro é realizar o método palpatório sempre antes do método auscultatório. Com base na 7ª diretriz brasileira de hipertensão arterial, nós vamos ter os seguintes parâmetros para a classificação da PA do paciente. Ele vai ser normal quando tiver uma pressão arterial sistólica menor ou igual de 120. E também vai ser normal quando apresentar uma pressão arterial diastólica menor ou igual que 80. Ele vai ser considerado pré-hipertenso nesse intervalo de pressão arterial sistólica e nesse de pressão arterial diastólica. Vai ser considerado hipertenso a partir de 140 para cima de pressão arterial sistólica. E hipertenso a partir de 90 para cima da pressão arterial diastólica, respeitando esses seguintes estágios aqui, que vocês podem conferir. É importante ressaltar que quando a pressão arterial sistólica e a diastólica se situarem em categorias diferentes, a gente vai considerar um maior valor para a classificação da PA. Por exemplo, se o paciente apresentar pressão arterial sistólica de 140, e pressão arterial diastólica de 100, ele vai ser considerado um paciente com hipertensão estágio 2. Em situações onde a pressão arterial sistólica é maior do que 140 e a diastólica é menor que 90, a gente vai classificar como hipertensão arterial sistólica isolada. E também vai respeitar esses seguintes valores para a gente classificar nos estágios 1, 2 ou 3. Por exemplo, o paciente que apresentar pressão arterial sistólica de 160 e uma diastólica de 88, ele vai ser considerado paciente com hipertensão arterial sistólica isolada, estágio 2. O próximo sinal vital que a gente vai discutir é a frequência respiratória. A respiração é função vital do nosso organismo e ela é mediada pelo tronco encefálico. Normalmente, a respiração é um processo passivo, que não passa pelo nosso controle ou percepção. E o fator mais importante que vai determinar essa atividade respiratória vai ser o nível de CO2 presente no nosso sangue arterial. A gente pode dividir a atividade respiratória em 3 porções. A ventilação, que diz respeito ao fluxo de ar nas vias respiratórias, a difusão, que diz respeito à troca de gases entre o alvéolo e o sangue, e a perfusão, que vai dizer respeito ao fluxo sanguíneo na circulação pulmonar.
Existem agentes que podem causar alterações dessa frequência respiratória. São eles o exercício, pois esse aumento da frequência respiratória se dá para atender a demanda do nosso corpo por O2 e também para eliminar o CO2. A dor e a ansiedade, que são processos que vão aumentar a frequência e o ritmo da respiração. O tabagismo, pacientes que têm o hábito crônico de fumar, eles vão ter alterações nas vias respiratórias que tem como consequência o aumento da frequência respiratória em repouso. Algumas medicações, como os analgésicos opioides, eles deprimem a frequência respiratória. E pacientes que sofreram alguma lesão neurológica, como no caso dos TCEs, que isso pode promover uma depressão respiratória importante. Para uma avaliação adequada da frequência respiratória do paciente, a gente deve seguir a seguinte semiotécnica. Nós devemos sempre no início fazer aqueles princípios gerais que foi discutido no início da aula. A gente higieniza a mão, pede permissão ao paciente, prima pela privacidade e integridade do paciente. Em seguida, a gente posiciona o paciente em decúbito dorsal, com a cabeceira da cama levemente inclinada. E para realizar a contagem da respiração, a gente observa atentamente o movimento do tórax e do abdômen. Na inspiração, ocorre uma retração do diafragma, e com isso há uma expansão da parede torácica e da cavidade abdominal. E a expiração, o processo é ao contrário. O diafragma volta para a posição que estava, a parede torácica e a cavidade abdominal retraem. A gente vai fazer a contagem sempre avaliando o início da inspiração e o final da expiração. E quando esse ciclo acontecer, a gente conta 1. A gente deve fazer a contagem no intervalo de 1 minuto inteiro, sem fazer o fracionamento dessa contagem. O interessante é que esse procedimento seja feito sem o paciente perceber que a gente está avaliando. Por quê? Como eu havia explicado para vocês, normalmente a respiração é um processo involuntário. Porém, se o paciente perceber que a gente está avaliando, ele pode tornar o processo de respiração um processo voluntário mesmo. Isso vai fazer com que ocorra alguma alteração da frequência respiratória. A dica é sempre fazer a avaliação da frequência respiratória quando a gente terminar de avaliar o pulso do paciente. Nesse caso, a gente permanece com o pulso do paciente ainda palpado, direcionando a atenção dele como se a gente estivesse fazendo a avaliação do pulso, só que a gente, que está fazendo a avaliação, na verdade vai ter a atenção voltada para os movimentos respiratórios do paciente. No final da contagem, a gente faz o registro, a gente vai fazer a interpretação dos valores obtidos e vamos explicar ao paciente. Os valores de normalidade para a frequência respiratória, assim como para os valores de normalidade da frequência cardíaca, para cada faixa etária a gente vai adotar o seguinte parâmetro de normalidade. Para os lactentes, será um intervalo entre 25 e 35 incursões respiratórias por minuto, que é IRPM. Para os escolares, será de 18 a 35 IRPM. Para os adolescentes, será de 16 a 20 IRPM e para os adultos, de 12 a 20 IRPM. E também, assim como a frequência cardíaca, a gente tem esse padrão onde indivíduos mais novos apresentam valores mais elevados de frequência respiratória e indivíduos mais velhos apresentam valores de normalidade menores como normalidade. Isso se dá pela própria demanda fisiológica de cada tipo de indivíduo, dessas faixas etárias. As alterações que a gente vai observar no padrão respiratório vão compreender alterações de frequência e de ritmo. Como essa parte do exame físico dos sinais vitais geralmente tem a intenção de ser rápido, a gente geralmente só faz a avaliação da frequência e deixa o ritmo para ser feito na situação do exame físico do aparelho respiratório. Mas aqui eu já vou adiantar para vocês como a gente pode interpretar essas alterações do padrão respiratório. No caso da frequência, a gente vai contabilizar o número de incursões respiratórias por minuto. Em caso de adultos, ele vai ser considerado taquipneico quando for acima de 20 IRPM. E será considerado bradipneico
quando for abaixo de 12 RPM. O ritmo, a gente pode fazer algumas considerações a respeito dele. A dispneia, a gente vai identificar em pacientes que apresentam uma dificuldade de respirar. Isso pode ser observado através de uma atividade respiratória ofegante, superficial, sem profundidade. No caso da ortopneia, será indivíduos que vão apresentar dificuldade para respirar em decúbito. Trepopneia é o termo que a gente utiliza para pacientes que têm dificuldade em respirar em uma determinada posição de decúbito lateral, que vai aliviar quando ele ser posicionado no decúbito contralateral. Por exemplo, em caso de derrame pleural, onde ocorre, no caso, uma preferência desse derrame para um lado pulmonar, por exemplo, o esquerdo, ele sente dificuldade de respirar nesse lado esquerdo, e se a gente posiciona ele no lado direito, ele volta a ter o alívio respiratório. Platipneia é uma dificuldade para respirar em ortostase, ou seja, com o paciente em posição em pé, e vai ter alívio na posição deitada. E a apneia vai ser a ausência dos movimentos respiratórios. O próximo sinal vital que nós iremos discutir será a temperatura corporal. A temperatura corporal é mantida pelo equilíbrio entre a perda e a produção de calor gerada no organismo. Quem realiza essa função de controle é o centro termorregulador localizado no hipotálamo. Os 3 locais para a aferição da temperatura corporal são a cavidade oral, o oco axilar e a ampola retal. Cada um tem sua característica. A cavidade oral é a que apresenta a leitura mais lentificada do termômetro. Não é indicada para pacientes não colaborativos, como bebês. A via retal é a que apresenta maior precisão da temperatura corporal. Não é indicado para pacientes que apresentem lesões da ampola retal. A via axilar é o local onde habitualmente é feita a aferição da temperatura corporal. Apesar dela ter uma menor precisão em relação aos outros, ela é um procedimento bem menos invasivo. Não é indicada para pacientes com queimaduras na região do tórax, processos inflamatórios nas axilas ou vítimas de fratura em regiões de membro superior. Esse intervalo de temperatura representa a temperatura normal para cada local onde é feita a aferição. Na cavidade oral, o intervalo fica sendo entre 36 e 37,4 graus Celsius. Na axilar, fica sendo 35,5 e 37 graus Celsius. E pela ampola retal, o intervalo fica sendo entre 36 e 37,5 graus Celsius. É importante ter noção desses parâmetros, porque geralmente quando a gente analisa os intervalos de alteração, é tendo como referência a via axilar. Os agentes que podem alterar a temperatura corporal são a idade, pois os pacientes mais jovens, os recém-nascidos, eles apresentam pouca maturidade nesse centro de termorregulação. E com isso eles não conseguem produzir ou perder calor de maneira apropriada, eles ficam muito vulneráveis à variação de temperatura externa. A atividade física também é um importante fator para a regulação da temperatura corporal. Indivíduos que praticam atividade física extenuante, eles vão apresentar uma temperatura corporal mais elevada. O ciclo hormonal também interfere diretamente na produção de calor do corpo. Como no caso das mulheres, quando elas estão perto do período ovulatório, devido a um pico de progesterona, a sua temperatura corporal aumenta, cerca de 0,5 a 1 grau Celsius. O ritmo circadiano também altera a temperatura corporal. Pela manhã, nós registramos as temperaturas menores do nosso corpo, e cerca de 4 horas da tarde é onde ocorre o pico da temperatura corporal. O estresse, tanto emocional quanto físico, também promove alterações da temperatura corporal. Em um ambiente, seja ele se apresentando com frio excessivo ou em temperaturas extremamente quentes, também vão interferir na nossa temperatura corporal.
Para a gente aferir adequadamente a temperatura corporal pela via axilar, vamos fazer a seguinte semiotécnica. Inicialmente, devemos ter aqueles cuidados dos princípios gerais que a gente discutiu no início da aula, pedir permissão ao paciente, higienização adequada das mãos e do termômetro. Em seguida, caso seja necessário, a gente vai fazer uma limpeza da axila do paciente, caso ela se apresente suada. Vamos posicionar o termômetro da seguinte maneira. A extremidade metálica, que é o bulbo do termômetro, ele vai ficar em contato com o oco axilar. Em seguida, a gente vai curvar o braço do paciente, de maneira que ele fique apoiado sobre o abdômen ou sobre o tórax, e com a mão direcionada para o outro braço. A gente vai aguardar o tempo necessário para o termômetro fazer o registro, e em seguida a gente vai interpretar o resultado obtido e explicar ao paciente. Como alterações da temperatura corporal, podemos apresentar hipotermia, febre e hipertermia. A hipotermia pode ocorrer após exposição prolongada em ambientes frios e se configura após a temperatura corporal se tornar inferior a 35 graus Celsius, se tiver como referência a temperatura axilar. O paciente irá apresentar pele fria, cianose periférica e ou cianose central. No caso da cianose periférica, o paciente vai apresentar o que a gente chama de fenômeno de Raynaud, que se configura por essa tonalidade azul nas mãos. E também irá apresentar tremores. A hipertermia resulta de uma produção excessiva de calor pelo organismo, associada a uma incapacidade dos mecanismos de termorregulação, como a sudorese. E ela pode ocorrer quando o indivíduo pratica atividades físicas extenuantes em ambientes quentes. É importante ressaltar que na hipertermia não ocorre alteração na termorregulação hipotalâmica. Já a febre ou pirexia é o aumento anormal da temperatura do corpo, promovido por agentes pirogênicos, endógenos ou exógenos. Esses agentes vão promover a liberação de interleucinas no nosso corpo, que irão afetar os centros de termorregulação do hipotálamo. A febre, no caso, vai funcionar no nosso corpo como um mecanismo de defesa. A gente pode classificar a febre dada a intensidade ou sua forma de evolução. Na intensidade, ela pode ser uma febre leve, se ela atingir até 37,5 graus Celsius. Poderá ser uma febre moderada, se compreender entre o intervalo de 37,6 e 38,5 graus Celsius. E poderá ser uma febre elevada, se for acima de 38,6 graus Celsius. Quanto ao modo de evolução, a gente pode distinguir a febre da seguinte maneira. Febre contínua, se o paciente apresentar uma febre no dia todo, com variações de no máximo 1 grau Celsius. Uma febre irregular, quando o paciente apresenta pico febril intercalado por períodos sem febre no mesmo dia. Febre remitente, quando o paciente apresenta febre elevada e uma febre leve no mesmo dia. Por exemplo, o paciente vai apresentar no mesmo dia uma febre de 39 graus, ou seja, vai ser uma febre elevada, e nesse mesmo dia ele vai apresentar uma febre leve. Ou seja, ele sempre esteve em um período febril ao longo do dia, só que ele nunca atingiu temperaturas normais. Já a febre intermitente vai ser quando o paciente apresentar períodos de febre intercalados por períodos sem febre, períodos de apirexia, também chamados. É o exemplo da febre que ocorre na infecção por malária, que é a febre Tessin e a febre Quartan. Por fim, a febre recorrente vai ser quando o paciente apresentar períodos sem febre, que pode durar dias ou semanas, e de repente ele vai apresentar períodos febris com duração de dias. É uma situação de febre que o paciente parece estar melhorando, mas após alguns dias o estado febril retorna. O quinto e último parâmetro entre os sinais vitais obrigatórios que a gente vai estar avaliando vai ser a dor. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável e subjetiva, indicando danos reais ou potenciais à vida. Na vigência de dor, ocorre elevação da frequência cardíaca, elevação da frequência respiratória e elevação da pressão arterial.
Portanto, a gente entende que a dor é fundamental na avaliação dos sinais vitais. Afinal de contas, um paciente que é irresponsivo à dor, ele já é categorizado como em um estado grave de vida. Os agentes que vão alterar essa percepção de dor no indivíduo são o estado emocional e algumas medicações. Principalmente em pacientes que estão acamados em leitos de UTI, essa percepção de dor é bastante alterada. São pacientes que vão sentir medo diante da situação de vida que eles vão estar, saudade da sua família, e muitas vezes vão estar utilizando medicações altamente sedativas. Tudo isso vai alterar a percepção que esse indivíduo tem da dor. Mas então, já que a dor é um parâmetro subjetivo, como é que a gente vai fazer para mensurar? Para a gente transformar a dor de um parâmetro subjetivo para um parâmetro objetivo, nós iremos utilizar escalas visuais. São elas a escala visual numérica, a EVN, e a escala visual analógica, a EVA. Para utilizar a escala visual numérica, o paciente deve estar consciente e referir sua dor numa escala de 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor e 10 a dor máxima que ele pode imaginar. Ela é de fácil utilização, não exigindo obrigatoriamente que haja contato visual do paciente com a escala, tornando-a simples para indivíduos analfabetos ou com dificuldade visual. A escala visual analógica, a EVA, se assemelha à EVN. No entanto, para utilizá-la, devemos obrigatoriamente fazer o contato visual do paciente com a escala, e ele deve ser capaz de apontar ou sinalizar ao examinador em que grau sua dor está. Para isso, a escala pode ser composta por uma régua numérica, dividida em 10 espaços iguais, ou pode possuir um apelo visual com ilustrações coloridas, como é o caso dessa daqui. O importante é que o paciente entenda que em uma extremidade indica sem dor e em outra extremidade indica dor máxima. Para sua utilização, o paciente deve ter boa acuidade visual e boa capacidade cognitiva, o que a torna de difícil aplicação em cenários de terapia intensiva, principalmente em idosos. E para finalizar, vou comentar um pouco sobre a utilização de outros parâmetros que a gente pode utilizar para avaliar o estado de saúde inicial do paciente. A oximetria de pulso serve para avaliarmos o grau de saturação de oxigênio nas hemoglobinas que estão presentes nas hemácias circulantes. Esse procedimento é feito com a utilização de um oxímetro, que vai ser posicionado no dedo do paciente, de preferência o dedo indicador. E após alguns segundos ele irá apresentar a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca do indivíduo, apresentada aqui nesses valores. Pacientes com saturação abaixo de 95% podem estar evoluindo com alguma alteração de função respiratória. Estes pacientes vão necessitar de uma atenção maior. A gente deve evitar utilizar o oxímetro em ambientes com muita luminosidade, pois a luz atrapalha os sensores do equipamento, fazendo com que os valores apareçam alterados. O nível de consciência do indivíduo como sinal vital vai ser avaliado de maneira mais simples do que seria avaliado no nível de consciência do exame neurológico. Aqui a gente vai registrar se o nível de consciência do paciente se apresenta normal, alterado, como por exemplo em estado de sonolência ou torpor, ou se ele apresenta inconsciente. Essa foi a bibliografia que eu utilizei para a criação dessa aula. É isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa primeira aula. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários do YouTube, ou então entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, que é o @semiologiaufca. Muito obrigado.